Fala galera, tudo bem? Vamos lá então aqui para o nosso módulo de Windows, resolução de questões FEPESE. Então o que a gente vai fazer aqui? Peguei aí as 50 principais questões que nós temos dos últimos anos da FEPESE e a partir dessas questões então nós vamos fazer aqui uma mega revisão, tá? Então a ideia de estudar por questões aqui é resolver nas questões aquilo que nós estudamos lá na parte de teoria. Na parte de teoria, a gente tenta abraçar todas as possibilidades possíveis e aquilo que a gente não consegue abraçar lá na de teoria, a gente traz aqui para as questões e explica um perfilzinho da FEPESE como funciona. FEPESE é uma banca que não tem muito carinho, aí, muito amor no coração por vocês sabem disso. Ela é uma banca que traz questões aí, né, bem fora da curva, tem muitas questões aí que elas vão lá dentro, né, vão entrando no sistema, botão direito, propriedades, aba tal, recurso tal. Então, a gente tem aqui que dar um panorama geral para vocês sobre como a FEPESE tem cobrado Windows e também como vocês podem estudar as questões aí FEPESE na parte do sistema operacional Windows. Uma boa notícia para vocês é que a FEPESE, nesses últimos anos, ela tem repetido aí alguns conceitos de questões. Vocês vão ver que eu trouxe aqui duas questõezinhas repetidas, não exatamente iguais, mas no seu teor, tá? Então, é importante vocês estudarem por questões, fazerem todas as questões. Aqui tem 50, mas dentro da plataforma vocês têm muito mais questões da FEPESE, todas elas gabaritadas lá, prontinhas para vocês estudarem. Então, é importante vocês se aterem aí, né? Principalmente aos conceitos quando traz no comando da questão. Porque, por exemplo, a gente vai ver hoje desfragmentador de disco. Tem uma hora que ela pergunta o que é o desfragmentador de disco e tem uma hora que ela traz o conceito do desfragmentador de disco e pergunta o que é aquele recurso, tá? E temos questões aí que a banca dá uma pegada bem mais forte, ok? Então a ideia é que a gente fazer um panorama geral sobre todos os sistemas operacionais Windows, do 7 até o 11, que é o mais atual, e eu vou também atualizando com vocês aqui, caso tenha necessidade em relação aí ao nosso Windows 11, beleza? Então vamos começar aqui com uma primeira questãozinha que eu quero tratar com vocês sobre essa ideia da estrutura de arquivos aqui do sistema operacional Windows, né? O nome da estrutura de arquivos e também como que essa estrutura aqui tem aparecido na prova e como que já apareceu. Sistema de arquivos é uma técnica utilizada pelos sistemas operacionais para organizar e armazenar dados em dispositivos de armazenamento. Este fornece uma estrutura que permite a criação, leitura, gravação e exclusão de arquivos no armazenamento. Neste contexto, o que caracteriza um sistema de arquivos hierárquico? Galera, o próprio nome está dizendo, né? Se é hierárquico é porque tem algo que está acima e algo que está abaixo. E que a gente tem que respeitar essa hierarquia. Então, por exemplo, ó, a gente vai ver que a estrutura de arquivos do Windows, ela é feita dessa forma. Eu tenho a unidade de disco, aí depois eu tenho a contrabarra, aí depois eu tenho o nome de uma pasta, tá? Então eu vou até colocar o nome aqui, ó, pasta, tá? Que pode ser chamado também de diretório. Para vocês tanto faz, pasta ou diretório é a mesma coisa. E quando eu tenho uma pasta dentro de outra pasta, eu tenho aqui uma subpasta, certo? E assim eu vou colocando pastas dentro de pastas. E aí eu vou chamando de subpastas. Quando a gente fala de sistema de arquivos hierárquico e eu transformo isso daqui em hierarquia, eu teria isso aqui, ó, a unidade de disco. Dentro da unidade de disco eu tenho a pasta. Vou até fazer diferente aqui. A unidade de disco eu vou colocar só como unidade mesmo. Aí eu tenho a pasta, que a gente chama de pasta pai. Depois a gente tem uma pasta filho, que essa pasta filho ela pode ser pasta pai de outra pasta. Então tem essa estrutura organizacional aqui. Se por um acaso eu apagar a pasta, apaga de forma recursiva subpasta IP1, porque apaga tudo que está dentro de pasta, tá? Ah, mas se eu renomear a pasta? Renomeia só a pasta, não renomeia mais nada, tá? Beleza, então a gente tem essa estrutura de hierarquia aqui. E a gente tem um nome do sistema de arquivos do Windows. Então, o nome do sistema de arquivos do Windows, eu quero que vocês gravem com esse seguinte bizu aqui, ó. O nome do sistema de arquivos do Windows chama-se NTFS. Professor, o que é isso? Eu só quero que vocês gravem o nome do sistema de arquivos, só isso.
tá? Por quê? Porque vai ser importante para vocês aí, quando surgir uma questãozinha um pouco mais polêmica, um pouco mais aprimorada aí, onde eles podem perguntar qual é o tipo de sistema de arquivos do Windows, NTFS, tá? Diferente do que acontece no Linux aí. Então, o que caracteriza o sistema de arquivos hierárquico? Armazenamento de arquivos em uma única pasta? Acabamos de ver que não, né? Utilização de um único diretório para todos os arquivos. Armazenamento de arquivos apenas em mídias externas? Não. Estrutura organizada em árvore com diretórios e subdiretórios. Perfeito. Ausência de pastas e subpastas. Temos pastas e subpastas. Por que árvore, né? Porque tudo começa numa raiz e vai indo para as pontas, que são as folhas ou as pastas, beleza? Então aqui um primeiro panorama aqui sobre a ideia do sistema operacional Windows, falando do sistema de arquivos. Essa partinha de mídias externas, vocês vão perceber que às vezes aparece no edital de vocês lá, dispositivos removíveis. E aí aquela parte de dispositivos removíveis, ela entra aqui um pouquinho dentro de Windows também, tá? Entra um pouquinho dentro, é boa, professor de português adorar, né? Entra aqui dentro de Windows também, tá? Então, mídias externas seria aí pra gente, então, as mídias removíveis. Bora para a segunda questão. O sistema operacional Windows possui alguns programas utilitários bastante úteis, tais como Windows Explorer, ferramenta de captura, bloco de notas. Assinale a alternativa que indica corretamente a função da ferramenta de captura, que seria a ideia de a gente capturar, ou seja, tirar um print de uma parte ou do todo da nossa tela. Então, permite a digitalização de documentos físicos? Não. Permite copiar palavras ou imagens de toda ou parte da sua tela? Perfeito. Possibilita a captura do controle de um computador para acesso remoto? Não, depois a gente vai falar sobre acesso remoto. Permite capturar as impressoras da rede e enviar um documento para imprimir uma delas. É utilizada para auxiliar o processo de login por reconhecimento facial. Olha só, a gente tem aqui acesso remoto, que nós vamos falar daqui a pouco, e a gente tem aqui reconhecimento facial também, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, é importante a gente pegar essas alternativas que são erradas numa questão e tentar ver o que a banca está falando, tá? Depois a gente vai falar sobre reconhecimento facial, que tem a ver aqui com a ideia do Windows Hello. Tá? Outro perfil da FEPESE, ela adora os programas nativos do Windows. O que são programas nativos? Aqueles que já vêm instalados com o sistema operacional. Então, por exemplo, bloco de notas, WordPad, Paint 3D, está aqui ferramenta de captura. Tá? Essa ferramenta de captura, ela também pode ser acionada com a tecla de atalho Windows mais Shift mais S. Tu vai gravar aí S de screenshot, tá? S de screenshot. Então, seria a nossa ferramenta aí de captura.